houve um momento esta semana em que ficou tudo claro. Não foi uma reunião, não foi a ler alguma coisa, foi num momento sozinho, daqueles em que a cabeça finalmente para e deixa entrar tudo aquilo que eu já sabia, mas não conseguia ouvir. E o que eu vi nesse momento de tranquilidade mudou a forma como eu vou estruturar tudo a partir de agora. Sejam bem-vindos, episódio número 13 de Zero to CEO, e vemo-nos dentro do episódio. Bom, mais uma semana. Hoje, segunda-feira, dia 25 de maio. Antes de começarmos, vou mais uma vez fazer o apelo que tenho vindo a fazer ao longo destas últimas semanas. Se vocês que estão a ouvir e não subscrevem o podcast, subscrevam, não custa nada. É só apertarem um botãozinho e vocês assim podem ter todos os episódios na vossa página inicial, sem ter que ir pesquisar o podcast, e ajudam bastante. Por isso, obrigado a todos. E passando agora para algo mais sério, antes de entrar se calhar para o tema um bocadinho desta semana, vou dizer o estado da empresa nesta semana. Continuo a avançar com o Outreach. O protótipo está feito, e as perguntas sobre o caminho a seguir que partilhei nos últimos episódios continuam presentes. Mas a semana passada foi diferente. A semana passada não foi sobre fazer, foi sobre pensar e sobre tentar ver o caminho claramente, ter clareza sobre aquilo que vou fazer. E às vezes pensar é o trabalho mais produtivo que existe. Então o que é que aconteceu a semana passada? E vou dizer isto porque foi algo bastante importante e algo que eu percebi que deveria ter feito muito mais vezes. Porque existem semanas em que trabalhas muito e no final do dia não sabes bem o que é que avançou e o que é que não avançou. Fazes coisas, moves peças, respondes a e-mails, fazes chamadas e no final do dia estás cansado e não sabes se estás mais perto do teu objetivo ou não. Naquela correria do dia a dia não temos esta noção. E ultimamente eu tenho tido algumas dessas semanas. E esta semana, no momento mais, vou dizer, sozinho, acho que foi uma daquelas alturas em que simplesmente eu parei. Não, se calhar por escolha, mas porque o corpo pediu. E foi nesse momento que a clareza apareceu. E atenção, não foi um insight brilhante. Não foi uma ideia nova, não foi nada disso. Foi perceber que já sabia o que é que tinha de fazer. As respostas já estavam lá, mas só não tinha dado espaço para ouvir estas respostas. O que ficou claro foi isto. Estou a tentar fazer demasiadas coisas ao mesmo tempo. E ao tentar fazer tudo, não estou a fazer nada a 100%. O podcast, o Outreach, o desenvolvimento da Orion, os projetos para gerar caixa, tudo em paralelo, tudo com metade da atenção, tudo
a avançar devagar demais. E a clareza foi perceber que o único objetivo que importa agora, neste momento, é só um: fechar os primeiros clientes da Orion. Não é fazer crescer o podcast, porque, como já disse há uns episódios atrás, claro que a minha audiência é importante, e claro que vocês são importantes, e claro que é importante documentar a jornada, como eu tinha dito no episódio 1, e é esse o meu objetivo: de documentar a jornada de alguém que está a tentar ser dono de uma empresa, ser bem sucedido e ter algo próprio. E sabemos todos que é uma jornada longa, é uma jornada difícil e é uma jornada que nem todos tentam. Portanto, o objetivo nunca não é o podcast, não é fazer crescê-lo, não é claro que quero fazê-lo crescer, claro que quero fazer chegar a mais pessoas, mas com o intuito de dar aprendizagens e tentar fazer com que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi. E também o objetivo do podcast também é um bocado mais secundário, pois ajuda-me a tentar ter mais clareza, tentar de alguma forma remover a minha escapou uma palavra tentar com que eu seja menos embrenhado, posso dizer assim, mas nunca é o objetivo, não é o objetivo principal. Não é otimizar sistemas, não é construir mais features no meu protótipo. O objetivo agora é fechar clientes, porque sem clientes é uma construção no completo vazio. Não existe uma empresa que não fecha clientes. Dito isto, para eu fechar clientes, o meu dia tem que ser completamente diferente do que está a ser agora. O que é que eu aprendi? Se calhar eu vou passar para a parte mais introspectiva do podcast, porque o que eu aprendi com este momento é algo que eu já sabia na teoria, mas nunca tinha sentido na prática. Nunca tinha sentido na prática, que é mesmo assim. A clareza não aparece quando tu estás em constante movimento. A clareza aparece quando tu paras, refletes e olhas para o teu caminho, para aquilo que estás a fazer. Hoje em dia nós vivemos, e mais uma vez com as redes sociais, vivemos numa cultura em que glorifica o movimento constante. Estar sempre a fazer alguma coisa, estar sempre a otimizar, estar sempre a produzir. E há uma parte disso que é necessária, claramente, porque se tu não executares, se tu não fizeres, se tu não executares, não há negócio. Mas existe outra parte que é uma fuga. E essa parte é estar sempre ocupado para não ter de enfrentar as perguntas mais difíceis. Porque é no silêncio que as perguntas mais difíceis aparecem. E vamos ser todos sinceros, o silêncio dá bastante medo. Perguntas como: será que eu estou a trabalhar no que importa? Será... O que é que realmente está a evitar o meu progresso? O que é que está a bloquear o meu progresso? O que é que eu sei que tenho que fazer, mas estou a evitar? E estas perguntas não têm resposta quando tu estás constantemente 8 horas por dia a trabalhar.
estas perguntas têm a resposta quando paras tempo suficiente para acalmar o teu cérebro e ouvi-las. Quando trabalhava na indústria, eu trabalhei como diretor de TI numa empresa ligada à metalurgia, e durante as 8 horas que eu lá estava, as 8 horas eram dedicadas a, vou dizer, problemas no imediato. Seja problemas em computadores, seja problemas em servidores, seja problemas... Ou seja, eu era sempre reativo. E não conseguia parar para pensar no futuro, naquilo... Ou seja, porque nós, quando queremos fazer uma transição, e quando queremos fazer uma transição tecnológica para ir de acordo ao que a empresa quer, não é? Não podemos ou seja, não podemos ser muito reativos, temos de ser mais ativos. E de facto, na minha posição, eu não conseguíamos ser tudo ao mesmo tempo. Tu não consegues ser reativo e ativo ao mesmo tempo. E então, este exemplo que eu quero dar é: eu estava 8 horas a ser reativo, constantemente a resolver problemas, constantemente a acudir pessoas, etc. E era no silêncio, era quando acabava o trabalho, quando toda a gente ia embora, quando eu conseguia sentar-me em frente ao computador, aí é que vinha a completa clareza daquilo, para onde é que a empresa tinha que ir e o que é que eu poderia fazer para ajudar a empresa a ir para aquele objetivo. E estou a falar do objetivo de transição tecnológica, de como é que podemos aumentar a eficiência da empresa. E para a Orion é igual. Se eu estiver 8, 9 horas, 10 horas por dia a trabalhar em constante movimento, sem ouvir mais nada, o problema não é falta de trabalho, é a falta de foco. Eu estou a trabalhar, mas não estou a trabalhar no que move a agulha. Isso acontecia mesmo quando eu estava na antiga empresa e acontece agora. Claro que agora são propósitos diferentes, mas a agulha move clientes. Com a Orion, a agulha move clientes. E clientes vêm de conversas. E conversas precisam de energia, tempo e foco. Não de mais features, mais otimização, mais etc. Se também sentes que trabalhas muito, mas avanças pouco, literalmente dá espaço ao silêncio. As respostas que precisas já lá estão. Só precisam de espaço para aparecer. Então, com isto tudo, o que é que muda para a semana? Para a semana, digo esta semana. Não... eu vou dar a teoria, mas não vai mudar nada de teoria, vai mudar na prática. Com regras claras que não dependem nem de motivação, nem força de vontade. Amanhã, para mim, é sagrada. Das 9 ao meio-dia, eu só faço trabalho de cliente. Outreach, follow-ups, preparação de demos, conversas. Isto significa 0 podcast, 0 desenvolvimento de produto. Só aquilo que traz clientes. À tarde é para tudo o resto. Construção, sistemas, desenvolvimento da Orion. As coisas que importam, mas não são urgentes. E à noite é para desligar. O ténis, como eu já falei aqui, é algo bastante importante porque ajuda-me
é quase como um botão de power off, em que eu consigo desligar completamente e não pensar em mais nada. E é um desporto que exige muito do vosso cérebro. Está cientificamente comprovado que é um dos desportos que exigem mais cérebro, porque vocês têm de pensar em muita coisa. Depois o descanso também é bastante importante, mas à noite tudo o que for para desligar, porque se tu és um founder ou trabalhas por conta própria ou etc, se estiver esgotado não vais fechar clientes, nem vais ser produtivo no dia a seguir. Fecha os olhos e trabalha em modo automático. Parece bastante simples. Eu estive aqui a dar a prática, mas desculpem, estive a dar a teórica, mas a prática é difícil. Mas às vezes a clareza não é sobre descobrir algo novo. É sobre ter coragem de fazer o que já sabias que tinhas que fazer. O primeiro cliente não vem de mais trabalho. Vem do trabalho certo. Define o que é o trabalho certo para ti e protege esse tempo como se fosse o bem mais precioso que tens. Bom, e acabando aqui o podcast com aquilo que eu tenho que fazer na prática e o que eu vou fazer na prática esta semana, deixo-vos com esta reflexão. E na quinta-feira vou a fundo em algo que está diretamente ligado a isto. Como é que uma pessoa estrutura, como fundador, estrutura o dia para fechar os primeiros clientes. O que funciona e o que é que não funciona. E o sistema que estou a implementar a partir desta semana. Portanto, o episódio vamos acabar por aqui. Até foi um bocadinho mais comprido do que eu estava à espera. Espero que vos tenha feito companhia esta semana com bastante quente e eu estou aqui, não sei se conseguem ouvir, mas estou aqui um bocadinho fora, vou dizer assim. Portanto, se ouvirem alguns barulhos de fundo, normal. E muito obrigado por estarem desse lado e por estarem a acompanhar esta jornada, a minha jornada. Já sabem, se tiverem alguma dúvida, se quiserem falar comigo, se tiverem alguma proposta, se quiserem vir ao podcast falar de alguma coisa, se quiserem vir se quiserem ter uma conversa comigo, etc. Se quiserem vir agora ao podcast, se forem fundadores que querem ter visibilidade e querem ficar documentados no meu podcast, fiquem à vontade. Podem, através do meu Instagram ou através de qualquer rede social, LinkedIn, etc. Está tudo nos links na descrição. Muito obrigado por estarem desse lado e até quinta-feira.